Fala pessoal, beleza? Pessoal, vamos nesta aula falar sobre expressões numéricas envolvendo as 6 operações, tá? E essas expressões numéricas são com números inteiros, beleza? Positivos ou negativos, ou zero, né? Bom, vamos recordar aqui algumas coisas a respeito da expressão numérica. Bom, na expressão numérica eu não posso fazer da maneira que eu acho melhor, né? Ela tem algumas regrinhas. Que regrinhas são essas? Primeiro, ela tem uma ordem das operações e ela também tem uma ordem dos sinais de associação. Então, eu devo observar essas duas coisas. Primeiro, qual é a primeira operação que eu faço? As potenciações ou radiciações. Isso aqui na ordem que aparecem, tá? Na verdade, todas essas, né? Deixa eu colocar aqui. Todas essas na ordem que aparecem. Na ordem em que aparecem. Professor, como assim? Bom, se você tiver numa expressão numérica potenciação e radiciação, você vai fazer a primeira que aparecer. Vamos supor, apareceu uma radiciação primeiro e depois uma potenciação. Você vai fazer quem primeiro? A radiciação, tá? Você vai fazendo à medida que elas vão aparecendo. A mesma coisa. Beleza. Terminei, resolvi as potenciações e radiciações. Aí eu começo a fazer as multiplicações e divisões. Terminei as multiplicações e divisões, aí sim eu faço as adições e subtrações, tá? Lembrando que potenciação e radiciação têm o mesmo nível, né? Multiplicação e divisão também, adição e subtração também. Então vou fazer à medida que elas aparecem. Beleza. Só que eu devo observar não só essas operações, como também os sinais de associação. Primeiro eu faço o que está dentro dos parênteses, e dentro dos parênteses eu sigo essas ordens das operações aqui: potência, raiz, multiplicação e divisão e adição e subtração. Terminei os parênteses, eu posso eliminá-los, né? Aí eu começo a resolver o que está dentro do colchete. Depois terminei o que está dentro do colchete, eu resolvo o que está dentro da chave. Depois que eu terminei parênteses, colchete e chave, aí eu faço o que está fora, tá? Vou colocar aqui como se fosse em quarto. Deixa eu melhorar aqui. Como se fosse a quarta a ser feita, né? A quarta, os que estão fora. Professor, então quer dizer que eu tenho que resolver primeiro parêntese, depois colchete, depois chave e depois que eu faço o que está fora? Sim. Beleza? É isso mesmo. Vamos lá. Primeiro exemplo, ó. Eu não tenho sinais de associação. Professor, mas eu estou vendo uns parênteses aí. Esses parênteses aí, eles só estão aí para indicar, para separar dois sinais. Aqui, ó, eu tenho uma adição e aqui eu tenho uma subtração. No caso, eu tenho um positivo e um negativo. Aí você só coloca o parêntese ali, ó. Só é colocado esse parêntese para separar, beleza? Da mesma forma aqui, ó, no menos 18, da mesma forma aqui no menos 6. Então, não vamos nos preocupar com os parênteses, tá? O que a gente faz então? Eu vou fazer primeiro. Bom, eu tenho aqui uma adição. Tenho uma multiplicação. Aí eu tenho uma adição e uma divisão. Quem que eu vou fazer primeiro? Multiplicação e divisão, na ordem que aparece. Quem que aparece primeiro? A multiplicação, é ela que eu vou fazer. O resto eu só repito. Então vai ficar assim, 9 mais... Aí eu vou abrir parêntese para fazer aquela operação ali. Menos do 3 com mais do 2, ó, como aqui a multiplicação é jogo de sinais.
Menos com mais dá menos. 3 vezes 2, 6. Beleza. Eu vou colocar um mais e vou fazer essa divisão aqui, ó. Divisão eu também faço o jogo de sinais, né? Aí menos do 18 com menos do 6 dá mais. Então eu vou colocar aqui, ó, mais. 18 dividido por 6 dá 3. Agora aí eu só tenho adição, né? Então, o que eu vou fazer? Como eu tenho, sempre quando isso aqui acontece, ó, quando eu tenho dois sinais, um ao lado do outro, né? Lógico, depois de ter feito a multiplicação e tudo, e ele permaneceu um sinal do lado do outro, eu tenho que fazer o jogo de sinais para eliminar o parêntese. Então vamos lá. 9 mais com menos dá menos. Então menos o 6. Aqui de novo, dois sinais um ao lado do outro. Jogo de sinais. Mais com mais dá o quê? Mais. Mais o 3. Agora eu tenho uma subtração e uma adição. Quem que eu faço primeiro? A primeira que aparece. Então, eu vou fazer aqui, ó, o 9 menos 6 primeiro, tá? E o mais 3 eu só repito. 9 menos 6 dá 3. Aí vai ficar 3 mais 3. 3 mais 3 é 6, que é o nosso resultado. Professor, se eu quiser aqui fazer aqui, ó, fazer direto, 9 menos 6, 3, 3 mais 3 dá 6, pode fazer. Mas é importante quando você estiver começando a matéria, você fazer passo a passo. Aí quando você tiver já com bastante prática, você já pode começar a fazer direto. Tranquilo? Beleza, vamos pro próximo. Agora essa expressão aí, ó, ela além de ter potenciação, ela tem radiciação. Quem que eu faço primeiro? A primeira que aparece. O resto eu vou repetir. Então vou colocar, deixa eu fazer de azul aqui. 5 mais, ó, menos 3 ao quadrado, base negativa expoente par, resposta positiva. Menos 3 ao quadrado dá mais 9. Tá? Aí mais, deixa eu tirar aqui, mais raiz quadrada de 16, já posso fazer, ó. Apareceu já, posso fazer. Sempre quando tiver uma potência, uma raiz, já pode resolver. Raiz quadrada de 16 é 4, tá? Aí 4 menos 17 vezes 2. Professor, posso fazer o 17 vezes 2 já? Poderia, tá? Eu vou fazer passo a passo aqui pra gente não se perder. Bom, agora nessa segunda linha aqui, o que nós vamos fazer? Quando eu tenho dois sinais um ao lado do outro, eu tenho que fazer jogo de sinais. Por que eu tenho que fazer o jogo de sinais? Porque é como se um mais estivesse multiplicando o outro mais. Tá? Então, como é uma multiplicação aqui, eu já posso resolver para eliminar o parêntese. Aí vai ficar assim, ó, 5 mais com mais, mais o 9, mais o 4, e aqui você toma cuidado. É o menos 17, vezes o 2. O 2 é positivo, tá? Se é multiplicação, todas as vezes eu devo observar qual é o sinal de cada um dos fatores. No caso, o 17 é negativo, o 2 é positivo. Então, fazendo o jogo de sinais, menos com mais dá o quê? Menos. 17 vezes 2, 34. Tá, agora eu tenho adição, adição e subtração. Quem que eu faço primeiro? A primeira que aparece. Professor, se eu quiser fazer direto, pode fazer, não tem problema. Vamos fazer aqui, ó, passo a passo. Então vai ficar assim, ó, 5 mais 9, isso mesmo, 14. 14 mais o 4 e menos o 34. E agora, quem que eu faço? De novo, o primeiro que aparece. 14 mais 4 é 18. 18 menos o 34. E agora, professor, 14 menos 34, não é 34 menos 18, não? Não.
É 18 menos 34. Tô falando isso porque o aluno adora fazer esse tipo de pergunta. Então, ó, 18 menos 34, vamos fazer aqui, ó. 18 menos o 34. Aqui é uma adição, uma subtração de números inteiros. O 18 é positivo, o 34 é negativo. Quando isso acontece, não é jogo de sinais que eu vou fazer aqui. Eu tenho que observar quem é o maior número, 18 ou 34? O 34. Qual é o sinal do 34? Negativo. Se ele é o maior número, eu já repito o sinal. Ou seja, eu mantenho o sinal do maior número, tá? Porque minha dívida é maior do que o que eu tenho, então eu vou continuar devendo. Agora sim eu faço 34 e vou tirar 18 para ver a diferença entre eles. Vou emprestar, aqui fica 2 e aqui 14. 8 para 14 são 6, 1 para 2 é 1. Então deu 16. Então eu tinha 18 reais. Comprei um negócio de 34, eu vou ficar devendo quanto? 16, tá? Então nosso resultado aqui, ó, dá menos 16. Se você fizesse 34 menos 18, daria mais 16. Mais 16 não é a mesma coisa que menos 16. Tem que tomar cuidado. Vamos para mais uma. Aí começa a aparecer um pouquinho de associação, né? No caso aí eu tenho um parêntese e um colchete. Então, para eu não desesperar, é só eu pensar no parêntese primeiro. O resto eu vou repetir. Então vai ficar menos 9, menos, abre colchete, 20 mais 4. E o 4 está multiplicando o resultado do parêntese. Aqui, ó, vou fazer isso aqui primeiro. Quanto que é 18 menos 20? Menos 2. Eu tinha 18, comprei um negócio de 20, fico devendo 2. Como é menos 2, eu vou colocá-lo entre parênteses, só para separar do sinal da multiplicação. Aí eu vou fechar aqui o meu colchete. E agora, eu resolvo aquilo que está dentro do colchete. Dentro do colchete eu tenho uma adição e tenho uma multiplicação. Quem que eu faço primeiro? A multiplicação. Então o resto eu vou repetir. Então menos 9, menos, abre colchete, 20. Opa, não coloca o sinal. Por quê? Se você colocar o sinal de mais aqui, você vai errar. Por quê? Porque esse mais 4, ele está multiplicando o menos 2. Então, primeiro, antes de você colocar o sinal, você tem que tomar cuidado para fazer o jogo de sinais entre eles. O mais do 4 com o menos do 2, mais com menos dá menos, tá? Aí 4 vezes 2, 8. Eliminei aquele parêntese ali, mas aí eu continuo com o colchete. Ok? Tá, então ó, vou fazer o que está dentro do parêntese. Então vai ficar menos 9, menos 20 menos 8, 12, né? Eliminei o parêntese. 20 menos 8 é 12. Deixa eu colocar aqui. Tá? Agora ficou como? Menos 9, menos 12. Bom, aqui não é jogo de sinais, tá? Tem gente que fala assim, ah, menos com menos é mais. Não, menos com menos é mais na multiplicação e na divisão. Aqui, ó, eu tô devendo 9, aí eu faço uma nova dívida de 12. As minhas dívidas elas serão adicionadas e eu vou continuar devendo. Então, qual é a regrinha aqui para ficar fácil para nós? Eu vou repetir o sinal, porque eu continuo devendo, e eu vou somar os valores. 9 mais 12, 21. Professor, não entendi. Ora, você devia 9. Você fez uma nova dívida de 12, agora sua dívida subiu. Agora você está devendo 21. Beleza? Tranquilo, vamos para mais uma. Essa aí, ó, além de parêntese e colchete, também tem chave. Como sempre, a gente começa pelos parênteses. Esse menos 1 ele só está entre parênteses porque ele é negativo. Vou continuar com parêntese aqui.
vezes. Vamos fazer o que está dentro dos parênteses lá dentro, ó, do sinal de associação. Vou fazer esse 5 menos esse 7, ó. Tenho 5, faço uma dívida de 7, fico devendo 2. Menos 2. Menos 2, menos, abre colchete, 5, mais. Aí eu vou resolver o que está dentro do parêntese aqui, ó. Devo 24 e pago 10, eu fico devendo 14. Então, menos 14. Eu vou colocar menos 14 entre parênteses, justamente por quê? Porque eu vou fazer o jogo de sinais depois com mais de fora, tá? Sempre quando tiver um sinal ao lado do outro, você põe o parêntese. Tá, fechei a chave aqui. Aí, tudo isso dividido. Tudo isso aqui dividido. Na verdade, gente, aqui tem uma outra chave, né? Não, na verdade, ó, essa chave aqui, ela não deveria existir. Isso aqui é um parêntese, tá, gente? Ó, foi erro aqui na hora de eu digitar. Aqui é um parêntese, ó. Não tem nem como ser uma chave aqui, porque a chave tá aqui no final, tá? Então, vamos considerar aqui um parêntese. Beleza, menos 24 mais 10, deixa eu até arrumar aqui. Menos 24 mais 10 deu menos 14. Tá? Devia 24, paguei 10, fiquei devendo 14. Aí tudo isso, então eu vou tirar aqui a chave, tá? Então vou até aproximar aqui esse sinal. Aí vai ficar assim, ó, dividido pelo menos 2. Aqui sim eu fecho o parêntese, fecho o colchete e fecho a chave. Beleza? Foi um errinho de digitação ali. Tá, agora quem que a gente vai fazer? Nós vamos fazer, ó, essa divisão que tá aqui, ó. A divisão que tá dentro do colchete. Lembrando que esses parênteses aí, eles só são para separar uma operação de outra. Então o resto eu vou repetir. Então vai ficar menos 1, que multiplica, abre chave, menos 2, menos, abre colchete, 5, mais. Menos 14 dividido por menos 2, divisão é jogo de sinais. Menos com menos vai dar mais, tá? Mais, então, eu deveria colocar o mais aqui. Eu não vou colocar porque aqui eu já tenho um mais. E quando eu fizer o jogo de sinal com o próprio mais, vai continuar mais. Então, não preciso nem colocar de novo o outro mais. Então, menos com menos dá mais. 14 dividido por 2, 7. Daria mais 7, né? Com esse mais de fora, continua mais. Fecho o colchete e fecho a chave. De novo, vou repetir, porque eu tenho que fazer o que está dentro do colchete. Menos 2, menos. 5 mais 7 dá mais 12, né? Mais 12 com esse menos de fora, né? Esse menos aqui, continua mais 12. Continua menos 12, né? Então vai ficar assim, ó. 5 mais 7, 12. Eliminei aquele colchete ali. Tá? E aqui eu fecho a chave. Agora eu vou fazer o que está dentro da chave. Então, menos 1 eu vou repetir. Menos 2, menos 12. Ó, devia 2, faço uma dívida de 12, agora eu vou ficar devendo 14. Então, menos 14. Aqui, ó, por fim eu vou fazer, deixa eu arrumar aqui, que eu mexi aqui. Aí, menos 1 vezes menos 14. Menos com menos dá o quê? Lembrando que multiplicação sempre jogo de sinais. Menos com menos dá mais. 1 vezes 14? 14. Professor, mas não é mais 14? É. Você pode colocar o sinal, como também não precisa, tá? Você que escolhe. Então, aqui é o nosso resultado. Beleza? Pessoal, então isso aí são as expressões numéricas, tá? Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima aula.